Pronto, voltamos agora para a nossa segunda aula, dando continuidade às resoluções das questões, pessoal, de porcentagem. Bem, o que é que eu vou propor a vocês? Vamos começar da base, bem zerado mesmo, passo a passo, uma questão após a outra. Já no finalzinho dessa aula, já separei aqui 4 questões para vocês. No finalzinho dessa aula, vocês vão ver a questão número 8. Linda! Terceira colocada na quantidade de dúvidas por parte dos alunos. Tiago, é sério? É. E você vai ver que é só um detalhe, que você já não pode mais vacilar daqui para frente. Fechado? Bora trabalhar? Primeira questão diz assim, bem básica. O preço de um aparelho elétrico com desconto de 40% é igual a R$ 36,00. Calcule em reais o preço desse aparelho elétrico sem o desconto. Pessoal, o que é que ele está fazendo? Ele diz, Tiago, eu tenho o valor do aparelho. Quando eu digo que eu dou um desconto, o que é que eu estou fazendo? Eu estou pegando 100%, que é aquele valor, tirando 40%, que é justamente o desconto que está sendo dado. Pessoal, pensa comigo. Se o P, que é o preço do aparelho, é o 100%, vão tirar 40%, que é o desconto, como é que você representa o que sobrou? Nós já combinamos agora há pouco. Ah, exatamente isso. P é o 100%. Acontece um desconto de 40%. Como é que eu represento o valor final? 60% de P. E vou igualar isso aqui a quanto? Quanto foi que você pagou pelo aparelho com desconto? R$ 36,00. Pessoal, a questão acabou. Só isso, só. Quando o cara diz que tem um desconto de 40%, esse é o 100%. Tirou 40%, 60% de P, que era o preço inicial. Eu igualo a 36, que é o valor com o desconto. Com o desconto, eu só pago 60%. Tiago, e agora? E agora, já sabe, 60% de P é igual a 36. Próximo passo, simplificar. 0, 0. 6 de um lado, fica 1. 36 por 6 do outro, fica 6. Conclusão, na hora que você multiplica em cruz, o P será igual a quanto? R$60 seria o valor. Ah, Tiago, quer dizer então que se a loja não tivesse dado desconto, ao invés de pagar 36, você teria pago quanto? R$60. Perfeito? Então tá aí o que vocês iriam encontrar para a primeira questão. Uma questão light, já para a gente ir esquentando, para pegar o ritmo mesmo bacana. Vamos lá. Segunda questão, sem perda de tempo, que é rapidinho. Quer dizer a segunda? Uma pessoa pagou $18 de entrada na compra de um rádio, restando pagar 75% do preço combinado. Determine em dólares o preço do rádio. Pessoal, o preço do rádio eu estou chamando de P. A pessoa deu uma entrada de R$18, aliás, $18, e ainda falta pagar 75%. Sinceramente, a questão não precisa trazer no enunciado, em termos percentuais, de quanto foi a entrada. Pessoal, se você deu uma entrada de $18 e ainda fica faltando pagar 75% do aparelho, essa entrada representa então, em termos percentuais, quanto? Claro, se está faltando 75%, então era 100, ainda falta 75%, então quanto é que foi então descontado? 25%. Tiago, eu não acredito que é só isso. Claro, pessoal, que é só isso. Então, eu posso afirmar isso aqui, Tiago, eu estou ficando doido. Eu posso dizer que a entrada é 25% de P? Claro, claro. Se o restante é 75%, a entrada, que é o que já foi pago, representa o restante por 100%. Então, 25% de P. Como é que eu monto? 25% de P vai ser igual, entrada é 25% de P, 25% do produto é a entrada,
E a entrada em dinheiro é quanto? 18. Acabou. Ficou fácil, não ficou? Só isso aí. Tiago, não. Não acredito que é só isso. É, pessoal, vamos lá. 25% de P é igual a 18. Posso simplificar? 25, 100. Fica 1 e aqui 4. Quando você multiplicar em cruz, nós temos P igual a 18 vezes 4. Então, o P é igual a quanto? 72 dólares seria o resultado correto para essa questão. Quer dizer o quê? Que o aparelho, o rádio, custa, na verdade, 72 dólares. E você, ao pagar 18 na entrada, você sabe que você pagou 25%. Então, 25% de P do aparelho todo se representa por 18. Então, é só desenvolver. Tá vendo? Questões parecidas. Que você mata, ó, sem precisar de regra de 3, rapidinho, direto. Tá claro? Questão 1, questão 2. Já evoluindo para cada questão. Pessoal, eu não preciso estar aqui dizendo de um truque que todo mundo, todo concurseiro sabe quando fala-se de porcentagem. Qual? Quando a questão não trouxer o valor inicial especificado e não trouxer nenhuma estrutura numérica em termos de valor dentro do enunciado, você pode, para ficar mais fácil seus cálculos, trabalhar com o ponto de partida como sendo quem? O 100. O 100, Tiago? É, o 100. Não, Tiago, não é qualquer número não. É verdade. Pode ser qualquer número. Ah, então se eu quiser usar R$17,27, eu posso? Claro que pode. Mas o que é que eu estou propondo? Que você, ao usar o 100 como valor inicial, todos os teus cálculos em cima do 100 são cálculos bem mais fáceis do que seria se você tivesse optado pelo R$17,63, por exemplo. Então, o 100 é aquela história para ganho de tempo nas provas de concurso. Então, já sabe. Quer usar isso aí como dica? Já vai logo correndo. Por quê? 30% de 100, 70% de 100, 15% de 100, 27% de 100. Tudo isso é automático. Então, para isso, o 100 é uma ótima ferramenta, uma ótima dica para que vocês possam estar andando na questão. Eu vou tentar fazer a questão número 3 dessa forma, para que fique bem objetivo para vocês. Pessoal, a terceira questão diz: se o salário de um metalúrgico sofre uma redução de 20%, de quanto deverá ser o aumento em termos percentuais para ele readquirir exatamente o salário inicial? Pessoal, eu não sei de quanto é o salário dele. Não sei. Pode ser 30, 40, 80, 200, 500, 1000. E para qualquer um desses tem que dar certo? Tem. Pois eu vou escolher o meu melhor salário, que seria exatamente quem? O 100 como sendo o melhor salário. Para ficar fácil os meus cálculos. Então, 100 seria, sem perca de generalidade, seria o salário do nosso funcionário, nosso metalúrgico. Pessoal, quando eu falo que é 100, olha como fica fácil. Descontaram 20%, reduziu 20%. Ora, mas é fácil ver que 20% em cima de 100 nada mais é do que tirar R$20, fazendo então com que ele passe a ter um salário de 80. De 80. Ah, Tiago, tá certo. Só, pessoal, que aqui mora o problema. O que é que a questão quer? A questão quer que eu consiga voltar o 80 para o 100. De quanto deve ser o aumento para que o 80 se transforme em 100? Tiago, como é que eu vou fazer isso agora? Porque aumentou do 100, reduziu 20%, foi para 80. Tem que aumentar agora para voltar a 100. Eu já sei, tu já explicou. Não é só aumentar 20%. Eu sei disso, porque a base de cálculo são valores diferentes. Mas como chegar nesse valor de forma objetiva? Pessoal, você acaba a questão em uma linha. Como? Sempre que você quiser saber quanto uma estrutura é maior ou menor do que a outra, é só você fazer a divisão entre elas.
Não, Tiago, devagar, porque como é que é a história? É isso. Quando você quiser saber quando uma estrutura é maior ou menor do que outra, o que você vai fazer? Vai pegar uma e dividir pela outra. Ou seja, se você quer saber o 100 para virar 80, de quanto foi a redução, era só você pegar 80 e dividir por 100. Você ia ver que tinha perdido 20%. Agora, o contrário. O que você está querendo? Você está querendo o quê? Que o 100 e o 80. Do 80 vire o quê? O 100. Pessoal, a pergunta é bem simples. 100 é quantos por cento maior do que 80? Não é isso que quer saber? Não quer saber quanto foi dado acima do 80 para virar o 100? Então vamos descobrir. E como é que eu faço? Dividindo. Não disse? Dividindo. Pega o 100, divide por quem? Por 80. Vou repetir essa dica. Se você quiser saber quanto uma estrutura é maior ou menor do que outra, pegue uma, divide pela anterior. Se você quer saber do 80 para o 100, como é esse caso, quanto vai aumentar, você pega o 100, divide pelo 80. Você vai encontrar nada mais, nada menos do que 1,25. 10 dividido por 8, 1,25. Eita, Tiago, o que é que significa esse 1,25? Que se você quiser escrevê-lo em termos percentuais, seria 125%. Não é não? 1,25, 125%. É a mesma coisa. É, Tiago, mas eu queria entender o que está escrito no 125%. Pessoal, se o 80 foi de onde partimos, virou 100, e o 100 é 125% de 80, qual é a conclusão? De quanto foi o aumento? De quanto foi o aumento? Me diz. Porque tudo começa como sendo 100% e terminou valendo 125%. Então, pessoal, conclusão, um aumento de 25%. Eu terminei de ter um aumento de 25%. Esse seria o valor necessário para fazer o 80 se transformar de novo em quem? Em 100. Tiago? Com isso aí, mata sem nenhum problema. Vou repetir pela última vez. Quer descobrir dois valores? Quanto um é maior do que o outro, quanto precisa aumentar ou reduzir para chegar em um passando para o outro? É fácil. É só pegar um, dividir razão entre eles. Se você pegar o maior dividido pelo menor, você vai encontrar quanto é necessário aumentar no menor para chegar no maior. Agora, se você pegar o menor e dividir pelo maior, você vai encontrar, obviamente, um número inferior a 1, menor do que 1. Se é menor do que 1, significa dizer o quê? Que ele vai ter que ser reduzido. Vale salientar e lembrar isso. Quando você termina com um número maior do que 1, como aconteceu aqui, você tem que aumentar 25%. Se eu tivesse terminado com um número menor do que 1, por exemplo, 0,8, menor do que 1, significa dizer que eu perdi, que eu reduzi 0,8, que eu reduzi quanto? 20%. Tá claro, pessoal? Pega um, divide pelo outro e já sabe o que fazer. Se for maior do que 1, é quanto você tem que aumentar no menor para chegar no maior. Se for menor do que 1, é quanto deve ser reduzido o maior para se transformar em quem? No menor. Perfeito? Então fica claro isso aí, não tem a menor dor de cabeça. Então, pessoal, olhe para essa questão número 3 e veja. Gastei um pouquinho mais de tempo nela porque eu achei que fosse interessante lembrar para vocês essa dica que eu terminei de estar passando. Perfeito? Dá uma olhadinha e me diz, questão 1, 2 e 3. Ficamos com alguma dúvida? Alguma pergunta? Bem, para que a gente não tenha que correr um pouquinho, a questão número 8 já vai ser a primeira questão da nossa próxima aula, para que a gente não fique correndo contra o tempo. Perfeito? Então, pessoal, um enorme prazer. Lembra dessas dicas que nós tivemos na primeira, na segunda e na terceira questão. Eu tentei resolver de forma objetiva, assim como você quer fazer na prova de concurso. Então, ganhe tempo. Pega o enunciado, enxuga,
joga na questão e já sai resolvendo, já passando para a próxima. Tá claro? Então tá aí, tudo bonitinho, as 3 questões iniciais, e já voltamos com a 8ª, que é uma das mais bonitas que nós temos nesse material. Perfeito? Um forte abraço.